Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo. Gente, eu fiz um vídeo aqui dizendo assim: não invista somente na sua aparência física, invista no seu intelectual, né, na sua mente. Só que as pessoas têm que procurar equilibrar, tá? Porque é o seguinte: é muito importante, claro, que você invista no seu intelectual, na sua mente, no seu conhecimento. Mas não deixe de se cuidar fisicamente. Porque tem gente que ou é um é outro. Tem gente que quando cuida muito da saúde, se torna uma pessoa super vaidosa, uma pessoa que só se preocupa com o externo e quase nada investe no interior, porque pensa assim, quem é que vai enxergar meu interior? Ninguém enxerga isso, ninguém tá nem aí pra isso, pra nada. E acaba indo pra esse extremo. E às vezes tem gente que é o extremo oposto, né? Foca somente em investir na mente e deixa de lado o físico. Gente, se tem uma coisa que é verdade, é que de fato a nossa sociedade ela olha mais pro externo do que pro interno, sabe? Porque assim, a gente não pode ser hipócrita, né? E dizer que o externo não diz alguma mensagem. Diz sim. A forma como você se expressa, a forma como você cuida de você, se você cuida ou não cuida de você, né? O seu externo vai dizer como você é, como você leva a vida, entendeu? Se você dá importância para a sua saúde, você vai mostrar pelo externo. Se você se cuida, né, gosta de estar bem apresentado, gosta de cuidar da sua aparência, o seu externo também vai mostrar. Então, muitas das vezes, as pessoas elas não nos conhecem, né? Tem gente que muitas vezes não vai nos ver e vai parar para conversar conosco. Então, essas pessoas vão olhar para nós e dependendo da forma como a gente estiver se portando, né, da forma como a gente estiver se vestindo, essas pessoas vão olhar pra gente e vai dizer, né, de fato, se a gente é uma pessoa que se cuida ou não e como a gente vai levando a vida, né? Tem gente que não vai ter esse tipo de conversa. Então, a gente precisa prestar atenção na forma como a gente se porta, né, na frente de outras pessoas. Qual é a forma como você se porta? Qual é a forma que você demonstra para outras pessoas a respeito do cuidado que você tem sobre você? Porque a gente precisa cuidar da gente, né? Como eu disse, internamente e externamente também. Mas muitas das vezes a gente tá tão preocupado, né? Vamos dar um exemplo, pessoas que são mais voltadas para a área espiritual, tá tão preocupado em buscar a área espiritual que esquece que a área, deixa eu ajeitar aqui, câmera, que a área física, né, a área de cuidados pessoais também é importante. Então tem pessoas que elas passam tanto tempo, né, só observando essa questão espiritual, não vou buscar só a área espiritual, 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 que negligencia a área física, né, deixa de cuidar de saúde, come muito, come além da conta, né, gente? As pessoas têm aquele ditado, né, que diz que crente come demais. E as pessoas têm que ter cuidado com isso, sabe? Porque a gula é um pecado e muitas vezes não é levado pecado, né? Não é levado como algo errado, porque a gente às vezes está focando em outros tipos de erro, em outros tipos de falha. E como a gula é um pecado mais voltado para você, tipo, faz mal para você em si, não para o outro, muita gente meio que subestima. Mas não, a gula é algo problemático tanto quanto outras coisas. E também pelo exemplo que você dá, né? Porque geralmente quando você cuida de você, quando você cuida da sua alimentação, você está dando um bom exemplo para outras pessoas, para que elas também cuidem da sua saúde, cuidem da sua alimentação. Tem muita gente lutando a respeito da alimentação, lutando para se manter no peso, para comer bem, né, para comer saudável. Então, se alguém vê você comendo saudável, a tendência é que essa pessoa observe pelo seu exemplo e também queira limitar, também queira comer saudável porque você está comendo. Então, o seu hábito não influencia só a sua vida, né? Porque tem gente que diz assim, mas isso é um problema meu, é da minha vida, não tô fazendo mal a ninguém, mas tá sim. Porque você tá dando um mau exemplo para outras pessoas. Eu tenho um filho agora, né, gente, de 6 meses, vai fazer 7 meses agora em março. E o tempo tá voando, né? Parece que eu lembro como se fosse ontem, como se eu tivesse sido ele. E assim, eu sei que eu preciso dar um bom exemplo para ele nessa questão de alimentação, porque se eu ficar comendo só besteira o tempo todo, ele não vai querer comer saudável. E não adianta eu chegar para ele e dizer assim, olha, você tem que comer saudável, tá? Você tem que comer alface, você tem que comer brócolis, você tem que comer fruta, sendo que eu não tô fazendo nada disso. Ele vai olhar para mim e vai ficar pensando, por que minha mãe tá falando isso, sabe? Minha mãe não é exemplo disso. E não adianta, gente, principalmente para essa questão de criação de filhos, é o exemplo que arrasta, né? Então, o que é que isso tem a ver com cuidar externamente? Tudo, porque para você se cuidar externamente, tá bonito externamente, você também precisa cuidar de se cultivar em hábitos bons. Então, para que eu, né, externamente esteja mais apresentável, não adianta eu botar só uma roupa bonita. Se eu tiver acima do peso, eu não vou estar bonita esteticamente. Por mais que uma pessoa seja bonita, gente, as pessoas precisam entender que a obesidade é doença, sabe? Tem gente que normaliza, tem gente que quer
romantizar a obesidade, romantizar o sobrepeso, dizer assim que, ai, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é e tudo mais. E isso não pode estar mais longe da verdade, porque se todo mundo se aceita como é, onde é que vai ficar a sua evolução? Então você nunca vai evoluir como pessoa, porque você sempre vai estar pensando que você precisa se aceitar da forma como é. Então, quem se aceita não precisa mudar a alimentação, não precisa fazer exercício físico, não precisa observar a vestimenta, né? Buscar vestir algo que lhe caia melhor. Então, é isso. Então, não pode estar mais distante da verdade isso, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos hábitos, porque sim, o lado externo conta sim, tá? As pessoas, elas vão nos julgar pelo externo. Tem muitas vezes que a gente tá passando imagem de forma exterior que não condiz com a realidade, não condiz com a nossa essência. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Isso foi uma coisa que eu observei sobre mim também. Antigamente, gente, eu tinha o costume de vestir muita roupa curta, sabe? Era cropped bem curtinho, era saia curtinho, era tudo curtinho assim. Tipo, não tinha aquele equilíbrio, vou usar um short, então vou usar uma blusa mais longa, uma blusa de manga, uma coisa mais fechada, não. Usava muita roupa curta. E por incrível que pareça, gente, as pessoas não criticavam a forma de eu me vestir, sabe? Não falavam nada porque as pessoas normalizavam, né? Diziam, é normal, todo mundo meio que usa roupa curta hoje em dia, muito curta. Então as pessoas não diziam nada, sabe? E se brincar, alguns até aplaudiam a minha forma de vestir assim, porque achavam que era uma roupa mais jovial, né? Então é cada vez mais comum as pessoas usarem muita roupa curta, então meio que normalizou. Porém, de fato, eu confesso, né, que de vez em quando eu exagerava mesmo nas roupas. E hoje em dia, graças a Deus, eu melhorei muito nessa questão. Eu consigo equilibrar mais. Se eu for usar um short, eu já vou usar uma blusa mais longa, uma blusa, né, ou manga comprida, ou de manga mesmo, mais curta, mais tipo assim, que cubra tudo. Pra que dê aquele balanceado, sabe? Pra que dê aquele equilíbrio, pra não ficar tudo muito, muito curto, assim. E também a importância de você saber onde você vai usar também cada vestimenta, né, gente? Porque existe roupas que não dá pra você usar em toda ocasião, do mesmo jeito que você não dá pra ir pra praia de terno, né? Se você é homem, não dá pra ir pra praia de terno, nem a mulher com vestido longo, né, social, por exemplo, você também não vai pra coisas sociais com algo muito vulgar também. E isso pode ser o básico, isso pode parecer óbvio, mas muita gente infelizmente erra nisso. Então, às vezes, você passa uma má impressão para as pessoas e depois você fica se perguntando por que que as pessoas tiram conclusões precipitadas a seu respeito, que era o que acontecia comigo. Eu não me dava conta, né, de que as roupas, elas passam uma mensagem e que muitas vezes eu poderia estar passando uma mensagem de algo que eu não gostaria de passar. E aí depois foi que eu refleti, né? E a gente tem o costume de dizer, principalmente quando a gente gosta de usar um tipo de vestimenta, né? Que algumas pessoas já dizem que não é interessante, ou que não combina ali, que não é equilibrado, a gente diz assim, mas é normal, mas isso é besteira, isso é bobagem, não sei o quê. E tipo assim, quem me conhece vai saber como eu sou de verdade, mas é aí que tá o problema, né? Como eu disse a vocês. Eu tinha esse pensamento, só que eu não parei pra pensar que tem gente que nunca vai sentar comigo. Tem gente que me vê, tipo assim, me conhece de vista, né? Como algumas pessoas costumam dizer, eu conheço por amigos, né? Pessoas próximas ali, mas não tem intimidade, nunca trocou uma conversa. E essas pessoas, elas não vão chegar pra você e perguntando diretamente algumas coisas sobre a sua vida. Elas vão deduzir pelo aquilo que você passa pra elas. Então, quando eu comecei a entender isso, eu comecei a refletir, não, eu quero passar a imagem certa. Não quero que as pessoas que não me conheçam, que nunca conversarem comigo, olhem pra mim e já deduzam de cara a respeito de algo que eu não sou. Então, assim, por mais que algumas pessoas estejam erradas em deduzir algo que, por exemplo, não me representa, e eu sei que eu não tenho controle sobre tudo, né, gente? Por mais que eu me esforce pra passar a mensagem certa de como eu sou pra pessoas que não me conhecem, que nunca conversaram comigo, eu sei que ainda assim pode existir maus entendidos, ainda assim existe pessoas que são às vezes maldosas, né, não conhecem você, mas tem aquela malícia de tipo, querer inventar alguma coisa sobre você ou uma forma de se divertir. Isso acontece principalmente em cidade de interior, tá? Porque o interior não tem muito o que fazer, então o pessoal fica na frente das casas, fica fofocando, falando da vida de todo mundo, porque meio que todo mundo conhece todo mundo, né? Eu moro no interior, só que não é tão interiorzão, digamos assim, ao ponto disso ser, assim, muito. Mas acontece, né, gente? Toda cidade interior vai acontecer isso, porque sempre tem um vizinho em cada rua, de cada bairro aí, que são fofoqueiro, que gosta de saber da vida dos outros, essas coisas, né? Então, mesmo que você se esforce para passar uma boa mensagem, pode ser que existem pessoas, né, que se esforcem aí para criar uma imagem a seu respeito que não condiz com a realidade, né? E por N motivos, porque não tem o que fazer,
por inveja, por muitas coisas, né? Existem pessoas que fazem isso. Então, a gente precisa ter uma vida equilibrada, a gente precisa saber cultivar o nosso interior, mas também o nosso exterior, né? Tudo com equilíbrio, tudo com bom senso. Mas é importante, porque tem pessoas que se voltam para a área espiritual e acham que os cuidados básicos consigo mesmo é algo vaidoso. Não posso ser uma pessoa vaidosa, e já leva como se fosse uma extrema vaidade coisa simples, né? Então, a gente tem que ter cuidado para que a gente não exagere nisso, né? Para que a gente não veja cuidados básicos como algo, assim, de extrema vaidade e muito errado, sabe? Porque tem muita gente que deixa de se cuidar por isso. Porque acha que é muito errado se priorizar em alguns momentos, vai estar sendo muito egoísta se estiver se priorizando em alguma situação. Mas você precisa cuidar de você, da sua saúde, cuidar de tudo, para você não estar passando, né, essa imagem que não condiga com quem você é. Se vocês gostaram, gente, desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho de notificações e um beijo.